Marcelo Soares de Andrade, ator, diretor de teatro e arte educador, idealizador e coordenador geral do projeto Team Arte Educação em 12 cidades de Minas Gerais, há 11 anos implantado em mais de 17 cidades do estado da Bahia e 2 cidades em Sergipe. Marcelo é o nosso entrevistado de hoje, dono de um currículo magnífico. Prazer recebê-lo aqui, Marcelo, para falar de um projeto que ajuda a mudar a qualidade de vida das pessoas, porque só com arte e educação nós vamos conseguir mudar esse país e principalmente a sociedade em qual a gente vive, não é verdade? A minha história de vida, na ação, porque eu fui fazendo tudo na ação, me mostrou isso. Porque, na verdade, eu nasci em Ubá, mas com 3 meses eu fui para uma cidadezinha perto de Viçosa, que tinha e ainda tem 3.000 habitantes, que tinha uma rua de cima, uma rua de baixo, uma igreja e um cinema que o meu avô era dono. E com 5 anos... Então já tem uma veia cultural. Já tinha. Meu avô era um chefe político local, meu avô paterno. E meu avô materno, ele só tinha o primário feito, mas era um grande leitor de clássicos, de Shakespeare, de Alexandre Dumas. Então, já com 8, 10 anos, ele me dava esses livros, fora os que eu lia, que era Monteiro Lobato, que povoou toda a minha infância, José Mauro de Vasconcelos, e a televisão. Povoou muitas novelas, povoaram muito a minha infância. Mas eu tinha... Ele me deu esse cinema e eu comecei a fazer teatro ali, naquele cinema. E sustentava a caixa escolar, o grupo escolar municipal, porque eu cobrava alface, tomate, feijão, arroz, esse tipo de coisa. E, na verdade... Sempre com um lado social, né? De responsabilidade social. E também é muito interessante, porque eu adorava a Igreja Católica. Eu com 4, 5 anos, eu era coroinha, e quando o bispo chegava na cidade, eu é que recitava a poesia para o bispo. E hoje, repassando a minha vida, eu via que as missas naquele tempo eram muito teatrais, né? Tinham eram em latim, muito cantadas. Então era um teatro ali. Então isso tudo povoava a minha imaginação. E ainda, por incrível que pareça, eu dava aula para os meninos das comunidades carentes. Eu ia para a casa deles e ficava ensinando os meninos. Isso dos 5 aos 12 anos. Depois, quando eu mudei para Viçosa, eu criei um grupo de teatro e comecei a fazer teatro local, depois teatro dentro da universidade. Aos 17 anos, eu entrei para a universidade e fui dar aula num colégio, que era um colégio muito tradicional, que recebia alunos do país inteiro, internos. E esse colégio, eu fui dar aula, porque era um colégio assim, as aulas começavam em fevereiro, e muitos estudantes davam aula. Em fevereiro era férias, que as aulas só começavam em março, férias da universidade. Aí no fevereiro, eu substituí vários professores. Eu dava aula de tudo, português, matemática, ciência, história, geografia. Só não dava aula de inglês e francês. E resolvi escolher a matemática para dar aula. Comecei a dar aula de matemática. E o diretor do colégio... Bem diferente, não? Não, completamente diferente. Eu odiava matemática enquanto aluno. Era a matéria que eu mais odiava. E o diretor do colégio, ele tinha um problema de saúde, que de vez em quando ele tinha que ausentar, e eu comecei a substituir o diretor do colégio. Olha para você ver, hein? Aos 17 para 18 anos. E eu descobri, hoje é que eu entendo, que eu fui dar aula de matemática pelo desafio. Porque quando eu entrava na aula, a maioria dos alunos odiava a matemática, 90%. Só falar em matemática... Até hoje, matemática, o pessoal tem um resquício. Todo mundo fica tenso. E eu aprendi dando aula ali. E também dava aula de teatro. E como eu estudei nesse colégio 2º grau, eu era muito conhecido por causa dos teatros. Então, os meus alunos de teatro iam bem na matemática. Só que eu estou te falando disso de coisa de 20, 30 anos atrás. Naquela época,
homens, a maioria dos homens não fazia teatro e nem Preconceito, dança, né? Preconceito terrível, né? Quanto às artes em geral, né? Isso foi uma coisa imposta pelo poder da ditadura, porque a arte, ela amplia seu olhar, seu horizonte. Não interessava. Abre portas, né? Não Visões. interessava, né? Naquela época que as pessoas tivessem visão. Porque a visão, você começa a questionar e, de repente, não interessava para o poder. Bom, mas Começa a indagar, né? Como é que andam as coisas. né? Então, muitas vezes não interessa. E naquela época não interessava, bom, enfim. Aí, esses alunos de teatro iam bem na matemática. Mas só que eram poucos, né? A maioria das mulheres. Como eu ia fazer para chegar aos outros? Como eu sou um leitor, e sempre fui um leitor, eu comecei nos meus 5 primeiros minutos de aula de matemática a ler crônicas e poesias para eles. Crônicas da Folha, do Jornal do Brasil, naquela época o Jornal do Brasil era o grande jornal, né? Do Globo, enfim, das revistas, crônicas de livros. E eu comecei a perceber que todo mundo começou a aprender matemática. Hoje o Jornal do Brasil não existe mais, Não só via existe. internet, né? Acabou, né? Acabou. E naquela época os grandes cronistas eram do Jornal do Brasil, Clarice Lispector, Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana, Zueni Ventura, Fernando Sabino, Rubem Braga. Então eu comecei a fazer ali, com essas crônicas, depois todo mundo começou a aprender matemática. E eu dava aula em cursinho até no dia que eu não lia, no cursinho, que eu não lia crônica e poesia, a aula não rendia. Então ali eu comecei a perceber a força da arte no processo educacional. Porque a arte, ela tem um compromisso com a estética, com a beleza. E a educação, o que são os educadores? São mediadores para a transformação do ser humano e para a reflexão, né? Uma sociedade, quando a educação vai mal, o ser humano vai mal. Porque é a partir da educação associada à arte, que aí entra a questão da beleza e da estética, que você valoriza o ser humano, empodera o ser humano do poder dele de ser. Ser para depois ter. E não essa inversão que a gente vê hoje de ter para depois ser. É uma inversão horrível de valores, né? De educação. Da falta de arte, da falta de educação, do investimento na educação, né? As pessoas ficam vazias porque elas perdem o empoderamento delas interno para ter, achando que o ter vai levar ao ser. Essa grande questão de frustrações e das doenças mentais e tudo é esse vazio de não ser. Porque a ilusão do ter, aí a pessoa tem e não é. E aí? Agora a pessoa, quando ela é, ela sempre vai ter. Então, eu percebi a força intuitivamente. Essas reflexões que eu estou fazendo com você, eu passei a tê-las de 2 anos para cá. Porque eu fui fazendo. Né? Aquilo que fazia bem para mim, não queria ficar só para mim, que coisa mais chata. O conhecimento tem que ser passado adiante, não é, Marcelo? Até para você aprender mais, Até para né? você aprender mais. Porque quando eu passo para você, você vai passar o seu. Então Hoje, por exemplo, aqui a gente conversando, eu aprendi uma coisa muito interessante com você que eu vou fazer valer. Pois é, e eu aprendo com você. Quer dizer, você cria diálogos, né? Então, eu percebi aí, e aí o que aconteceu? Ganha um prefeito em Viçosa, em 1993 ele tinha sido meu aluno. E me chamou para ser secretário de cultura. Nessa época, Viçosa não tinha uma secretaria de cultura, tinha uma casa de cultura. E era uma secretaria de cultura, esporte, lazer e turismo. Eu falei, não quero isso não. Aí fiquei um mês pensando se eu ia aceitar. Eu falei, tudo bem, eu aceito, se arranja um secretário e eu vou ficar diretor do departamento de cultura, desde que você me deixe fazer
uma oficina de arte para alunos de escola pública, porque eu dava aula para alunos de escolas particulares. Eu pensei, gente, se para o aluno de escola particular dá certo, imagina para a escola pública que não tem oportunidade de nada. Aquela época, 1993, não se falava. A cultura era coisa para elite, para pouquíssimos. Agora estamos mais em voga, né? Não, felizmente, né? Só que quando eu comecei a fazer isso em 93 em termos de políticas públicas, não existia isso. Ainda falta políticas públicas, não falta, Marcelo? Muitas. De incentivo. Muita. Inclusive, depois a gente chega a esse projeto em Arte e Educação, isso ajudou muito. Nós vamos chegar lá no Arte essas e cidades Educação. a criar uma política pública. Porque a cultura, o que que era? Era uma coisa que ninguém muito levava a sério, né? A questão da arte. Porque era um grupinho, geralmente de mulheres que tomavam chá, que fazia aquelas exposições de artes plásticas, coquetéis, para pouquíssimos, fechado. Verdade. Né? As pessoas iam mais para comer e para beber uma champanhe que ali era oferecido, um vinho, do que para se emocionar com a arte. Então ficava aquela coisa ali, as academias de letras. Marcelo, nós vamos te interromper para chamar o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos com esse papo agradabilíssimo com Marcelo, diretor, ator de teatro, idealizador e coordenador do projeto Team Arte e Educação. Fique ligado que a gente volta já já.